Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a Founder Tales, o teu podcast sobre empreendedorismo em português. Eu sou o Álvaro e com o Diogo levamos-te ao backstage das startups portuguesas mais promissoras. Este é o primeiro episódio da terceira temporada e estivemos à conversa com o Mário Tarouca, co-founder da FrameDrop, uma startup que usa AI, Computer Vision, para identificar highlights em gameplay de videojogos e assim ajudar a rentabilizar o conteúdo que é criado, mas que deixa de ser monetizado quando a stream acaba. A FrameDrop acabou de lançar uma versão beta de Early Access, por isso vejam no site deles como aderir em framedrop.tv. Falamos também da sua outra venture, a Breadfast, que servia pequenos almoços, alojamento local e como começou por validar esta ideia. Aproveitamos para agradecer ao nosso mais recente patrono, o João Branco. Bem-vindo à comunidade, João. Todos os episódios das temporadas anteriores estão já no YouTube também para os ouvirem ou reouvirem, se quiserem. Sigam-nos nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram e TikTok, subscrevam no YouTube e partilhem o episódio para nos ajudarem a chegar a mais gente. Fiquem connosco para ouvir o que o Mário tem para dizer. Olá Mário, muito obrigado por teres aceitado aqui o desafio para vir a Founder Tales, mais um founder aqui no podcast. E neste momento tu és founder da FrameDrop, portanto é a tua ocupação para neste momento estamos agora a gravar, mas já vamos falar sobre isso. E antes da FrameDrop tiveste outras startups ou ideias, pelo menos. Uma delas foi a Breadfast, que entretanto até conseguiste um exit, mas também já vamos falar disso. Mas antes da Breadfast tiveste outras ideias e que se calhar algumas não correram tão bem como a Breadfast e como esperamos que agora a FrameDrop corra. Quais é que foram essas ideias? Há alguma que tu queiras assim dar highlight e falar sobre ela, assim, a mais interessante antes da Breadfast? Olha, em primeiro lugar, obrigado aos dois pelo convite. É um prazer estar aqui para partilhar um bocadinho desta jornada. Nada. Se vocês foram ver outras ideias, se calhar vocês querem fazer highlight ou perguntar-me alguma específica, o que me vem à cabeça é, eventualmente, um evento que eu criei com um amigo meu que organizei, uma ideia, assim, que nós, quando tínhamos 17 anos, surgiu de um guardanapo, que era o MTN Eventos, não sei se é essa que vocês estão a referir, acho que há uma que não está no meu LinkedIn, que é, eu quando estou na Landing Jobs, despeço-me para ir para os Açores, deixo cá tudo, eu despeço-me, deixo a minha casa, deixo a minha namorada e vou para os Açores, e depois a coisa também não corre bem e volto e não tenho nada, inclusivamente não tinha já casa porque tinha alugado uma quarto a outros amigos, portanto, não sei quando é que vocês querem que eu fale aqui. Podemos começar por essa, por exemplo, já que não está no LinkedIn, é menos óbvia. Sim. Tu foste para os Açores fazer o quê? Porque é que deixaste tanta coisa aqui para trás? Olha, conheci uma pessoa, enquanto estava na Landing Jobs, conheci uma pessoa muito bem. Sim. Antes de contar, a Landing Jobs foi o teu primeiro emprego depois de sair da faculdade? Isso é uma boa pergunta. Então temos que ir um passo atrás antes, que é... Ok, então vamos um passo atrás. Essa definição de primeiro emprego. Porque se tu definires como um payroll, tipo um recibo de vencimento e a pagar taxas, né, tipo impostos aí, sim, foi. Mas eu não vejo essa minha definição. Eu vejo outra antes, ou até podia ser outras antes, mas vou-me focar aqui numa que é, eu vivi 1 ano em Bruxelas, na Bélgica, e o que é que eu fiz aí? Eu estive a trabalhar numa organização sem fins lucrativos, aos olhos da lei, no caso belga, mas que era uma organização que chamava na altura JAD, que era Umbrella Organization, tipo o guarda-chuva para as melhores empresas, era a Confederação Europeia das Melhores Empresas na Europa, né? E o que é uma melhor empresa? É uma organização criada e gerida por estudantes enquanto estão na universidade. Então eu conheço este conceito e apaixono por este conceito. Quando chego à Universidade de Coimbra, onde eu vou estudar, estive lá a estudar gestão, na faculdade, logo nos primeiros dias há uma data de apresentações, né? Eu conheço este conceito, eventualmente passado uns meses candidato a melhor empresa, nós basicamente éramos uma não sei se conhecem o conceito de melhor empresa, éramos uma... Sim. Nós estudamos na FEUP e acho que há lá uma que é Junifeup. E então, pronto, há várias áreas, há de engenharia, há de gestão, no meu caso, nós no nosso caso vendíamos serviços, a várias empresas em Coimbra e até noutros pontos a nível do país. E ele depois acaba por ser presidente também por uma data de
situações que não davam para acontecer, acabo por ser presidente, tipo, com 21 anos, a gerir ali, a liderar um grupo de 40 pessoas, em que estávamos a vender serviço, tínhamos uma responsabilidade perante os nossos clientes, né? De notar que nós não éramos remunerados aí, mas eu investi muito mais tempo e passei muitas mais noites e dias no nosso escritório do que na própria faculdade, apesar de escritório ser na faculdade, mas de ir às aulas, e passava lá os verões também. Pronto, e eu depois apaixonei por este conceito e a seguir, por causa disto, por causa de ser presidente no meu último ano de licenciatura, eu não pude fazer Erasmus. E era uma coisa que eu sempre queria, viver fora. E nunca tive essa oportunidade. E então surgiu aqui, a data altura, eu vou a este evento europeu em Bruxelas, que juntavam tipo 200, 300, na altura 200, 300 juniores empresários, na primavera, e depois começam-me tipo a perguntar assim, mas o que é que tu vais fazer a seguir? Estava no meu último ano, o que é que vais fazer a seguir? Já sabes, não sabes? Não queria mestrado, porque achava que ia ser um bocadinho mais do mesmo, de certeza na minha faculdade não ia ser, porque eu queria conhecer pessoas novas, conhecer tipo experiências novas. E portanto, olha, surgiu esta oportunidade de me candidatar à Conferência Europeia, né, na AJAD, e assim foi um processo bastante duro. Aquilo foram 2 meses de recrutamento, olhando hoje para o mundo empresarial, tipo 2 meses não era, mas tipo, naquela altura era super intenso, foram 2, 3 meses, porque nós primeiro temos que passar uma data de assessment interviews, tipo cada interview é, vocês também, é uma entrevista de 2 horas, então tipo 3, 4 pessoas em cima de ti, na altura em inglês, eu falava inglês, mas nada como hoje, portanto custou imenso, mas depois, passado isso, tínhamos um assessment center que eram 3, 4 dias em Bruxelas, em que o objetivo era te levar ao limite, traziam todos os candidatos, em que tu no primeiro dia ainda conseguias transparecer algumas coisas, mas tipo ter alguma máscara, e depois nós dormíamos tipo 2, 3 horas por dia, estávamos sempre em quase missões, em objetivos, em desafios ali dentro e fora da sede. Portanto, ao segundo, terceiro dia tu já estavas completamente destruído, cansado, não havia filtro, né? E era aí que realmente, e esse era o objetivo, era aí que realmente tipo, as pessoas começavam a mostrar. Pronto, olha, formámos ali uma equipa, candidatámos. Outra história aqui engraçada também, eu hoje olho para trás com algum entusiasmo, com alguma piada, mas na altura costumo, a decisão que foi em Coimbra, portanto o ponto alto da vida académica de Coimbra é o cortejo na Cama das Fitas, né? Portanto nós andamos tipo ali 2 anos ou mais a trabalhar, tipo no carro, a angariar dinheiro, a fazer uma data de festas, tipo, preparar aquilo tudo, é o ponto alto, o clímax, né? E este recrutamento, ou melhor, o fim de semana em que eu ia candidatar, em que eu ia apresentar-me a todos os países em Bruxelas, que foi em França, ou melhor, todas as confederações, para sermos votados, calhou no mesmo fim de semana do cortejo. Então eu tive que tomar esta decisão. Eu vou faltar ao cortejo, que é tipo o ponto máximo, e tento ir à França, Biarritz no caso, e a ser votado por todos os países, ou não largo essa oportunidade e vou aqui, que é um conforto e que é o que eu sempre quis nos últimos anos. E eu decidi ir a Biarritz e fui de comboio até lá. Foram tipo várias horas até São Sebastião, e depois já não sei como é que foi São Sebastião e Biarritz. Fui um fim de semana brutal, um evento de 1000 pessoas, eu estava tipo brutal, um êxtase. Chega ao domingo na votação, nós estamos tipo ali a apresentar-nos, a levar com imensas perguntas. Chega ao domingo na votação, não passámos, portanto não fomos votados e portanto não havia direção para o mandato seguinte, por várias razões, não interessam agora aqui, pronto. E eu já tinha viagem comprada para ir para Bruxelas, porque ia haver um grande evento que é o European Business Summit, e quase que para apresentar-me como tipo o income, que eu ia ser Public Affairs, portanto relações públicas, que fazia todo sentido, pronto. Então fui para lá, mas não fui apresentado em nada, porque não estava eleito, não era o income. Então depois deram-nos um mês, depois dessa votação, para nós reorganizarmos a equipa. Houve pessoas que saíram, pessoas que entraram novas, e depois fomos votados já virtualmente, e fui aceito, e foi um dos melhores anos da minha vida, tipo, onde eu mais aprendi. Para vocês terem uma ideia, isso foram 12, 13 meses aí, em que eu mudei para Bruxelas, né? Eu vivia numa casa com uma romena e outro romeno, portanto 2 romenos, uma alemã, éramos a nossa direção. Depois tínhamos project managers de Espanha, de Itália, da Alemanha, de vários países, da Polónia, e nós vivíamos e trabalhávamos na mesma casa. E eu nesse ano, eu tinha 3 departamentos comigo, era Public Affairs, portanto era o ponto de contacto com o Parlamento Europeu e a Comissão, isto com 21, 22 anos, né? Se contextualizar na altura, eu reunia com pessoas que tinham idade para ser meus pais, meus avós, que no final da reunião diziam, quem me dera que os meus netos, os meus filhos tivessem passado essa experiência. E para mim foi tipo
Brutal, porque eu senti sempre par a par que eles me respeitavam imenso na relação e aprendi imenso. Eu tive mais de 100 Como é que rolos saltaste? nesse ano. Diz? Pronto, era isso, ia perguntar como é que saltaste depois daí então para o resto das tuas, Sim, olha, das tuas eu na desventuras. altura eu sabia que, apesar de ter sido brutal a experiência, eu sabia que não queria ficar em Bruxelas por causa do clima. Não havia sol, simplesmente eu adoro Ok. sol. Então disse, ok, se eu voltar para Portugal, eu quero continuar a trabalhar em inglês e para o mercado europeu. Se eu voltar para Portugal, quero viver em Lisboa, nunca tinha vivido. E que é curioso que antes de sair de Portugal não queria viver em Lisboa. Quando volto, começo a olhar para Lisboa de outra forma. Bom tempo, boas pessoas, comida, transportes, etc. Então, há uma certa altura que eu venho cá num desses eventos da JAB durante o ano e começo a falar com algumas pessoas. Uma delas foi o Mário Moraes, da Climber. Na altura, voltei com ele à fábrica de startups, ainda era no centro de Lisboa. Tomámos um café e, entre outras pessoas que eu estava a falar, basicamente, olha, apresentem-me aí a pessoas. E ele disse, olha, há aqui uma empresa, tipo Jobbox, na altura, passou a Learning Jobs, acho que ias falar com eles. A coisa dá-se, eu candidato-me e, curiosidade, a pessoa que me vai entrevistar era o Bento, David Bento, que também tinha feito parte do movimento Junior Empresa. Portanto, a nossa primeira assessment de entrevista foi tipo a falarmos sobre o movimento e foi muito fixe, clicámos logo ali e foi engraçado. Hoje em dia é comum, isto é em 2015, né? Passa em 2015, para contextualizar, portanto há 7 anos atrás, Ok. eu fui contratado remotamente, fiz todo o processo remotamente enquanto estava em Bruxelas, eu venho cá, assino o contrato e foi assim que aconteceu. Yeah. Top. E depois tiveste quanto tempo na Learning Jobs? Olha, não chegou um ano, tive ali, fui a primeira pessoa contratada para fazer vendas full time, tive ali um bocadinho a tentar montar a equipa de vendas, percebi com essa e já outras experiências que vendas não é a minha cena, e hoje humildemente consigo assumir, acho que faço minimamente vendas, tranquilo, mas não é a minha paixão, nem é a minha cena. Pronto. Na verdade, se tivesse que fazer alguma coisa em vendas, era mais montar os processos e estar mais na parte de trás e otimizar todas as interações. Depois, eu estou aí um bocadinho menos de um ano, depois saio, lá está, para tentar criar aquela empresa. Então, o que é que acontece aí? Durante o momento da Learning Jobs, eu vou a uma conferência falar e conheço uma pessoa que era o André Leonardo, e da Faz Acontecer, não sei se conhecem. Nós começamos a falar, a relação vai crescendo, estamos ali 2-3 meses e depois eu decido, ele estava a aumentar o projeto dele e eu decido despedir-me e juntar-me a ele e quase ser ali co-founder dele. Largo tudo, como eu disse, largo a casa, largo a minha namorada, o trabalho, vou para os Açores, estou lá um mês a viver na Terceira. Foram tempos brutais, by the way, a Terceira é excelente, mas depois, quando nós chegamos lá, começamos a trabalhar e a pôr as coisas preto no branco e percebemos que não estamos alinhados. Percebemos que e as nossas visões e a forma como queríamos fazer as coisas estavam alinhadas. Então essa é uma mensagem, uma aprendizagem brutal que eu tive, da pior maneira, foi, se calhar, parece tão simples que é, se calhar vale a pena pôr preto no branco e as pessoas falarem abertamente quando estão a entrar as duas, assim, full time no projeto, né? Isso foi importante, mais para a frente, quando acontece na frame drop, e depois peguei nessas lições e acho que tentei fazer esse assessment. Mas o que é que era o projeto? Assim, Portanto, foste para os Açores fazer o quê? É assim muito simples. Eu fui para os Açores porque o André tinha lá casa, porque o André era de lá e pareceu-me na altura, era verão, foi mês de julho, agosto, e pareceu-me um bom tempo, porque não? É a altura também das festas lá, bora. Mas o que é que acontece? O André, lançou um livro que é Faz Acontecer, que é Viagem à Volta do Mundo durante um ano. Depois, a partir disso, ele cria uma data de palestras e outros materiais. E, na altura, eu junto-me a ele para tentar alavancar isso, para tentarmos fazer outros projetos e outras coisas. E a forma depois como aquilo se ia desenvolver e como ele achava e eu, a coisa não estava alinhada. Então decidimos, então em vez de avançarmos já e daqui a 6 meses, 12 meses, eu, o Mário, sair, né? Porque no final do dia ele é que me chamou, ele é que já estava e ele ia continuar. Mais vale agora, é duro, mas mais vale agora dizer que não. Certo, mas então de certa forma ainda bem que foi uma experiência que ainda bem que passaste tão cedo. Sim. Se calhar preveniu-te muitos problemas agora nas outras startups que foste tendo daí para a frente. Sem dúvida, e há duas coisas que saem daí. Uma é essa, as lições que eu aprendi, e na altura foi muito duro, eu tinha 22 anos, e eu era uma pessoa, e acho que ainda sou, tenho vindo a tentar trabalhar isso, mas uma pessoa que
em 6, 12 meses, tipo, não consigo ver a médio e longo termo. Tipo, 6, 12 meses eu tenho que estar a fazer outra coisa. 6, 12 meses eu tenho que estar a fazer outra coisa. Pronto. Então também estou sempre a arranjar microprojetos para me ir entretendo, tudo mais. Isso foi um caso desses, foi tipo, foi muito rápido que avancei para aí. A outra boa coisa que acontece é, eu fui para os Açores, acontece isso, volto, não tenho nada para fazer, começo a bater com a cabeça nas paredes, isto em 2015, não é? 2015, 2016, começa o boom do alojamento local e é aí que eu começo os alojamentos locais em Lisboa. Então, começo com um, aliás, eu queria arranjar casa, eu acho que era assim, se não me engano, queria arranjar casa comigo com a minha namorada, para irmos viver juntos, até porque eu já tinha alugado o meu quarto, né? Já não tinha, portanto, tinha aí uma boa desculpa. Depois, vamos ver uma casa e a seguir, passar tipo um dia ou dois, aparece outra casa. E eu, espera lá, mas se calhar já temos estas duas, conseguimos convencer, temos aqui boas condições, se calhar posso fazer alguma coisa com a outra. Pronto. E eu, mas tu ias comprar a casa? não, o meu negócio era, nunca comprei, o meu negócio era alugar e subalugar. Ok? E a pergunta... Mas isso... Diz. Eu acho que ia fazer a pergunta que tu ias perguntar, que ias dizer, mas diz tu. A pergunta, aí já vais pela tua cara, mas a pergunta que as pessoas fazem sempre é: isso é legal? Podes fazer isso? E a resposta é assim: podes, se tiveres expressamente escrito no contrato que o inicial arrendatário te dá permissão para tu subarrendares. Okay? Então esse era sempre o meu grande desafio, para tu teres uma ideia. Eu tinha que ver uma média na altura, tinha estes dados, é tipo uma para cada 30 casas. Portanto, eu visitava 30 casas, negociava com 30 pessoas e só uma é que conseguia fechar. E portanto, eu cheguei a ter 1, 2, 3, 4 casas. Era fixe porque eu conseguia a parte toda de... eu fazia tudo, estás a ver? Eu fazia o check-in, fazia o check-out, tirava as roupas, passava a ferro, lavava, tratava daquilo tudo. A minha namorada tinha as expertise tipo, do design interior todo. Pronto. Então aí também começam a surgir um bocado as ferramentas de automação. Não sei se vocês querem falar um bocadinho disso, mas já vamos lá. Começam também a entrar aí um bocado. E depois... Mas tu, basicamente, tu subalugavas, mas em Airbnbs e Bookings e afins? Ou fazias mesmo subaluguei normal, como se fosses tu arrendatário? Boa pergunta. Na altura de 2016 eu começo por fazer Airbnb, portanto alojamento local. Airbnb e Booking eram os dois canais que eu utilizava. Eu negociava ao máximo, não é? Ao mínimo valor, depois arranjava ali várias ferramentas para tentar reduzir ali os custos, não metia na mão os outros, não é? Tipo, eu é que fazia toda a gestão do apartamento inicialmente, tive 1 ou 2 anos assim, à noite os meus serões é tipo a passar lençóis e toalhas, tipo, e lavar, pronto, para reduzir custos ao mínimo, não é? Mas só para perceber, tu alugavas, portanto, aos teus senhorios, uma renda normal, não é? Long term, e depois... Isso, exato. Se calhar... Tendo isso na tua posse, entre aspas, aí é que alugavas aos teus clientes como Airbnb, Booking, etc. Mais short term. Vamos dizer, eu pagava 100 euros por uma renda, não é? Como qualquer pessoa, long term, eu fazia contratos de anos, não é? E dava-lhes a segurança, essa é a mais-valia. Eles não queriam saber, a maior parte deles não estavam em Lisboa, e esse foi tipo o padrão que eu depois percebi, é que eles não estavam em Lisboa, não se queriam chatear, não queriam ter chatices, então, olha, está aqui, toma a chave. Houve uma que até, que eu nunca vi isto acontecer em Lisboa, deu uma chave, antes de termos contrato, e disse, eu tenho que ir para fora de Lisboa, não quer saber, tipo, toma, depois tratamos de contrato, pagas-me, brutal. E depois percebi que esse era o padrão, pronto. E portanto, sim, eu pagava um valor fixo todos os meses, e depois eu é que tinha o risco, não é? O que é que eu sabia? Lisboa, inverno, para pagar custos ou nem tanto, tipo, ficas a perder, mas onde vais ganhar é verão, tipo, fazes tipo 3, 4, 5 vezes e pagas o resto do ano todo, ok? Portanto, isso era um negócio. E conseguias ter boas margens? Sim. Sim, e tanto que, agora posso comentar, porque já passaram alguns anos e também já não tenho a maior parte dos apartamentos, que é, ao longo do tempo que vai acontecendo, no início eu tinha que fazer tudo, depois, é bué cansativo, é super cansativo, começa a fazer outsourcing de algumas coisas, por exemplo, tinha pessoal que vinha recolher as roupas, levava, pagava o peso e traziam, depois tinha outros que começavam a limpar, pronto, montei uma data de ferramentas de automação para eles, para estarmos todos alinhados, porque as margens foram começando a crescer. Porquê? Porque a minha renda se mantinha, aumentava ligeiramente com a inflação, mas o valor da procura do alojamento local, o valor da noite era cada vez maior, pronto. O meu hiato era cada vez maior. A certa altura, o que acontece? Eu digo, não estou mais para isto, e as margens já são tão interessantes que começo a alugar long term eu também. Então, começo a fazer, tipo, olha, estudantes, há uma das casas que está ao pé de uma universidade, eu começo a alugar a estudantes, tipo, por semestre ou por ano, e portanto também dá muito menos trabalho a mim,
consigo manter as margens antes, ou baixo um bocadinho a margem, mas consigo dedicar a outras coisas. E quase fica ali um passive income, né? Ok, e é daqui que nasce então o teu primeiro sucesso empreendedor, entre aspas, pois, esse sucesso é questionável, já podemos falar um bocadinho e comentar, mas é sempre, depende da definição de sucesso de cada um, né? Mas sim, é daí que surge. Porquê? Porque os meus clientes, os turistas, pediam-me, se eu não podia entregar pequeno almoço, não havia uma solução, então eu começo a tentar fazer parcerias com pequenas padarias e pastarias à volta, em que, sei lá, eles vão lá e recebem um café de borda se fizerem qualquer coisa, ou têm um desconto, pronto, se vierem por mim, pronto. Nem era tanta comissão que eu ia ganhar, não era isso, era tipo dar-lhes uma boa experiência e recomendar. Só que depois eu tinha uma casa em cada bairro, literalmente, tipo, estavam completamente espalhados por Lisboa, então tinha que ter essas parcerias. Eu andei à procura na altura de algumas empresas que já entregassem serviço, por algumas razões eu não gostava, não me identificava com elas, então decidi, olha, eu nesta altura já tinha passado por outra empresa, tive aí 6 a 7, 8 meses, enquanto estava a fazer isto, eu estive noutra empresa a fazer um bocado de marketing, empresa espanhola, e digo, acho que na altura eu ia sair, eu já estava a sair dessa empresa, e digo, olha, está aqui no momento, tipo, acho que era verão, bora então começar a testar. Então começo eu próprio, nos meus apartamentos e dos meus amigos, conhecidos do alojamento local, porque é muito, muito pequeno. Como o pessoal, a maior parte, tens dois tipos, ou tens os pequenos que têm 1, 2, 3, ou tens tipo 100. Então o pessoal ajuda-se uns aos outros. Então eu começo por mim próprio, novamente, tipo, a pegar nas coisas e ir ao supermercado, comprar produtos e vou e entrego diretamente aos turistas. Isso é outra lição brutal, que foi, eu como fazia tudo, eu ia à casa, literalmente, dos turistas, e eles davam-me feedback, né? E houve uma das primeiras entregas que eu tive, eu entreguei-lhes, pediram um casal, entro lá e pergunto-lhes, olha, está aqui, este é o meu projeto, está aqui o que é que eu fazia na altura, eu entregava-lhes o pequeno almoço, mas não cobrava valor, o que eu dizia era, em troca, dê-me feedback do processo, de reserva, dos produtos. Então eu perguntei-lhes, olha, posso entrar, posso falar um bocadinho com vocês, o casal da Índia, com o filho, e eu entro e tivemos para aí meia hora a falar, e eles deram imenso feedback, e no final ofereceram-me um café, tipo, que eles tinham trazido um saco de café da Índia, ainda tenho isso hoje emoldurado, e era tipo uma das primeiras fotos que eu utilizava no meu pitch, é tipo, a maior conquista, estás a ver? E é esse feedback dos clientes. E depois, Mas, ou seja, tu depois começaste a fazer essas entregas de pequenos almoços e eras tu que tratavas tudo. Quando é que tu viste que isto podia extravasar os teus alojamentos locais? Foi. É fácil, porque eu tinha, como eu estava a dizer, tenho vários contactos e havia vários grupos de alojamento local onde o pessoal se ajudava e organicamente as pessoas começaram a pedir-me e eu começo a dizer, olha, posso ir aí entregar de bordo, tipo em troca de feedback, estou nessa fase de prospecção do mercado, né? E depois a palavra passa a palavra e as coisas iam acontecendo e já era normal, tipo, os hosts, tipo, os anfitriões começarem a ter vários serviços à volta disso, seja transfer, seja de welcome bags e check-ins. Pequeno almoço era mais um. Pronto. Então foi fácil, o pitch não era difícil. E depois saltaste do alojamento local para outros mercados, ou ficaste só... Olha, essa é uma excelente questão. Eu acho que nessa altura as casas ou começam a estar meio em piloto automático, eu começo a investir mais tempo na breakfast. Durante para aí 6 meses, eventualmente eu tive sempre um alojamento local. Foi também tive um boost por causa da fábrica Startups, participámos num programa de aceleração deles, Tourism Explore, se não me engano, a primeira edição. E depois, sim, essa é uma lição que eu tiro da breakfast, muito importante, que é o foco, ou neste caso o desfoco. Eu começo, contexto, era solo founder e era bootstrap, portanto era o meu dinheiro que estava ali a entrar, não tinha VC money, né? Então tinha muita liquidez. Então cada euro que aparecia, cada cêntimo de oportunidade de negócio, tipo eu ia. Então começa a aparecer organicamente, várias empresas tecnológicas, tipo de Lisboa, começavam a pedir, olha, não podem fazer aqui um catering, não podem vir. Nós tínhamos empresas que íamos, por exemplo, havia uma que íamos todas as segundas-feiras entregar tipo 20 pequenos almoços, enquanto eles faziam a scrum deles, estavam a comer o nosso pequeno almoço. Para mim aquilo era brutal, porque baixava as margens, era liquidez que estava a entrar e cash flow, né? Depois houve uma incubadora que me disse, olha, já agora, vocês não podem fazer aqui, nós temos um evento de 2 dias, houve outra hackathon também, não podem vir aqui, então o que é que eu faço? Compro rechôs, compro tipo aquecedores de água, fazemos sopa, caldo verde, compramos toda uma data de material para eles poderem comer sopa, tipo, a malga e a colher. De repente, eu tenho 10 vezes o número de referências, estou a fazer produtos que já não são de pequeno almoço, em horários que já não são os meus, e aí começa o desfoco. Então, eu acho que é aí que a coisa não começa... Começou a dar para o torto. Sim.
Ok. E depois, o que acontece aqui? São 2 anos. Depois entramos no programa de aceleração da Startup de Lisboa, o From Start to Table, também a primeira edição. Foi brutal porque também tivemos um lado de feedback. E há um dos mentores, que já foi um dos nossos primeiros clientes. Depois nós lançámos um site também, Shopify. Lançámos também na Uber Eats. Quando a Uber Eats quer começar com pequenos almoços em Lisboa, tipo, nós éramos um dos primeiros, tipo, sei lá, empresas, pastelarias a entregar pequeno almoço por eles, que era novidade do pequeno almoço com o Uber Eats. Portanto, nós estávamos em todo o lado, estás a ver? Então, houve muito esforço. Pronto, voltando ao From Start to Table. Mas sim. Tu aqui estavas a 100%? Estava a 100%, sim, 100%. Ok. E eras o único ou não? Tinha uma equipa éramos 5, 6, 7 pessoas, sim. Portanto, top. E essas pessoas incluíam estafetas ou usavas? Não, tipo, o Uber Eats. Eras tu que entregavas? O Uber Eats era deles, não é? Não, era tipo on demand. Mas sim, nós tínhamos 1 ou 2 estafetas, e lá está, como eu tentava depois centralizar nas empresas, nós conseguimos encher uma mochila, íamos a 2 ou 3 empresas, e era tipo um modelo otimizado brutal. Só que tínhamos de ter muitas empresas, e depois também tínhamos alojamentos locais, e depois também tínhamos outras cenas, pronto. Mas sim, tínhamos os nossos estafetas, mas isto era fora estafetas, esta equipe, sim. Ok, mas e como é que o facto de estás a crescer para outros serviços, mercados? Sim, mercados, serviços, etc., como é que isso te fez, começar a correr mal, entre aspas? Corre, porque era o que eu estava a dizer, tens várias, de repente multiplicas por 5, 10 vezes as referências que tens, portanto é um investimento em stock que tu tens, tive que ter mais liquidez, tive que injetar mais dentro da empresa, e tens ali coisas que estão paradas, eu ainda hoje, passado não sei quantos anos, não tenho material dessa altura. E depois foi, outra lição que eu aprendi era, eu gosto muito de margens e de economias de escala, então eu achava, se isto está a bater, se eu multiplicar isto para os próximos 6 meses, então mais vale comprar agora de antemão 6 vezes o material, consigo um desconto de 30% ou 40%, isto vai ser brutal. Pronto, não. Portanto, esse é um dos conselhos, se calhar no início mais vale pagar um bocadinho mais por unidade, mas se calhar não investes e não impactas tanto dinheiro ali em stock. Pois, manter a flexibilidade em vez de... Depois os horários, tu tinhas, lá está, alojamentos locais que eram tipo 7, 8 da manhã, empresas já eram 9, 10 da manhã, portanto de repente já tinhas que pagar mais 1 ou 2 horas de estafetas, e havia ali um bocado no meio, e o Uber Eats já era mais ao fim de semana, e que tinhas, os estafetas não são teus, tudo bem, mas tinhas que ter o pessoal na cozinha, então de repente eu tinha um negócio que trabalhávamos todos os dias da semana, portanto de segunda a domingo, e entrávamos tipo às 3, 4 da manhã, estávamos sempre a rodar entre a equipa, incluindo eu, porque tinham que ser feitas coisas, tipo uma padaria, nós tínhamos que fazer o pão era feito no dia, croissant, sumo de laranja era espremido no dia, tínhamos que preparar o muesli, tipo, as coisas todas, porque nós, para os alojamentos locais, aquilo ia tudo em unidades, portanto tínhamos que preparar e separar aquilo tudo, era mais o assembling que demorava mais tempo, né? Isso era tudo feito no dia, portanto, de repente são várias horas antes. Muito fixe. Isso por acaso é muito parecido, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir. Há um negócio que nós falamos com a Inês Góis, da Detox in a Box, e ela fazia uma coisa parecida, mas era para lanches e etc. E tinha um conceito que era só comida mais saudável e funcional, etc. Mas é muito semelhante, que ela também começou assim. Ela é que fazia tudo, portanto ela é que cortava a fruta, montava os copinhos para fazer os batidos, etc. Depois ela teve o mesmo problema que tu, que foi escalar e explodir de forma sustentável sem... E acabou até por virar para as empresas. Sim, naturalmente. Exato. Mas então, voltando aqui à história, estavas a falar do From Start to Table, foi o segundo programa de aceleração que fizeste com a Breadfast. Que essa fica outra também, e agora tu estavas a falar, eu lembrei-me do episódio do Anthony Douglas, né, que ele fala, vocês perguntam qualquer coisa como, então, e os programas de aceleração, como é que estão? E ele, para mim esquece isso, já não estou lá. E eu ainda gosto, não sei se me revi um bocadinho, mas acho que estou a entrar um bocado nessa fase que é super importante a comunidade, tipo, ainda por cima em early stage é muito fixe, mas são muitas horas investidas, estás a ver? Eu durante tanto Fábrica Startups como o From Start to Table, e From Start to Table ainda mais porque era todos os dias da semana, quase todos os dias da semana nós tínhamos que lá estar, é muito intensivo, estás a ver? E tu ganhas imenso valor, mas
há coisas que ficam um bocado de lado, né? E depois para quê? Para aquele prémio monetário, que só 1 ou 2 é que vão ganhar. Por acaso nós ganhámos algum valor, tipo, mas e ganhámos incubação, estás a ver? Há outras coisas, mas pode ser um bocadinho enquadrar naquilo que eu estava a dizer do desfoco. Mas pronto, mas eu acho que voltava a fazer tudo igual outra vez, porque aprendi imenso. Mas foi aí, nesse programa, que conheceste o Rui? Sim, foi aí que conheço o Rui. Ele já tinha lá está aprovado, tinha sido nosso cliente. O Rui era um dos mentores. Começamos a falar algumas vezes. E a certa altura, acho que já depois do programa, ele diz: acho que devias conhecer o meu co-founder, o Orlando. E sim, eu vou lá ao escritório deles. 1 ou 2 ou 3 dias antes, ou uma semana antes, acontece um episódio muito importante que depois leva a eu ir para a iTasty. E sim, a cena com o Orlando foi brutal, porque nós clicámos logo ali, nós íamos falar de meia hora e acabámos de falar, não sei, 1 hora, 1 hora e meia. Tínhamos muitos pontos em comuns. Foi super aberto, eles disseram como faziam as coisas, como eu fazia, havia muitas sinergias. Pronto, e no final da conversa, eu acho que vai, força, ias perguntar aí. Eu ia perguntar, a iTasty na altura, não sei há quanto tempo é que existia, mas já era uma certa forma competição para a tua, apesar de o foco deles não ser os pequenos almoços, não é? Ser mais as refeições. Tu, pelo que disseste, e também começaste depois se calhar a tocar nessas refeições, etc., acabava por ser uma competição, mesmo que não sendo direta, era fácil ou tu viraste para os almoços ou ele viraste para os pequenos almoços, e mesmo assim foi super tranquilo vocês partilharem esses insights. Não, olha, eu aí discordo, não éramos parecidos, até pela própria mística de cada um dos seus, não éramos parecidos, mas havia muitas sinergias, sim. Nós chegámos a falar em partilha de drivers, em partilha, sei lá, de mochilas, de clientes, tentar vender uns aos outros, serviços dos outros, portanto, por isso é que também fomos assim falar um bocadinho. Mas sim, olha, eu posso dizer, não toquei aqui, mas eu falei com alguns dos meus concorrentes da Breakfast de forma completamente aberta. Eu ia tomar cafés com eles e alguns ficavam tipo, mas o que é que tu queres falar? Né? E concorrentes de alojamento local só, por e duro. E depois isso até levou também uma aquisição, se quiserem, de outra marca, que era a Celanova, que nós compramos. Mas isso foram vocês que compraram? Nós comprámos a marca deles, sim. Ok. Isso é engraçado, porque tu na mesma empresa passaste pelos dois lados. Pelos dois processos. Sim. De comprar e ser comprado. Sim, e portanto, eu acho que até é a primeira vez que eu vou falar publicamente disto, mas agora que há um distanciamento aqui, posso falar um bocadinho, mas não tenho um exclusivo, que é, já ouvi algumas pessoas que eu respeito da comunidade que dizem, um bocado de cuidado com as aquisições que acontecem aí. Pronto, e agora eu vou falar um bocadinho do meu caso e contra mim, que é, o que é que tu defines por uma aquisição? É uma empresa legal, não é uma entidade legal que é adquirida por outra e entra no capital social, tipo, se assim for, isso não foi o que aconteceu connosco, né? E a maior parte das aquisições que vocês dizem que vêm, uma foi comprada pela outra, não é isso que acontece. São os ativos, né? Avalia-se os ativos, os vários ativos, a carteira de clientes, o stock, o know-how, os processos, as pessoas, né? E compram-se parte ou tudo. E portanto foi um bocadinho isso que aconteceu connosco, entre a iTasty e a Breakfast, em que eles, depois destas conversas, disseram, Mário, no final do dia, nós queremos muito que tu venhas para aqui. Portanto, como é que vamos acontecer isso? Como é que vamos fazer isso acontecer? Eles estavam numa altura em que, isto em 2019, tinham 2, 3 anos e Tasty, tinham 5 pessoas, já tinham provado e o modelo já era financeiramente sustentável em Lisboa e, portanto, o próximo passo era provar, fora do país, noutro ecossistema que não é o nosso, tipo, fora da nossa zona de conforto, conseguimos replicar isto. E pronto, foi um bocado esse desafio que nós vimos ali. Eu, na altura, via a Tasty como estando 2 passos à frente da Breakfast, porque já tinham VC Money, estavam nesta parte de expansão, foi-me vendido esse sonho de, nós vamos abrir em 1, 2, 3 anos, tipo 5, 10 países. Queres fazer parte deste sonho? E eu, se calhar sim, tipo, é isto que me dá a pica, vou ter que abandonar o meu bebê. Posso-vos dizer, foi muito difícil, eu demorei para aí 6 meses ou 12 meses a fechar a minha empresa localmente, já não via lá nada, só estava a ter custos, mas custou imenso fechar eu tive que fazer esse processo de luto, né? É normal. Mas depois sim, junto-me à iTasty, e na altura ainda pensámos em que era possível fazermos também os pequenos almoços, depois não conseguimos, ou tentámos algumas experiências, não resultou muito bem, mas foi uma experiência brutal, porque efetivamente eu cresci imenso, nós passámos uma equipa de 5 pessoas, quando eu entro para mais de 40 pessoas, levantámos aí a ronda de investimento, fomos para Madrid, fomos para o Porto, abrimos jantares, abrimos fim de semana, e eu cresci imenso lá dentro. Tu foste para a iTasty? Vai, Diogo. Vai.
Íamos dizer uma coisa, era. Acho que sim. Dizer que falar em crescimento, o teu cargo lá era Head of Growth, certo? Tu entraste diretamente como Head of Growth? Ou... Não, eu entro como, acho que Sales Manager em Lisboa, se não me engano, mas que é tipo 1, 2, 3 meses. Como eu vos disse, Sales não era a minha cena, rapidamente nós chegámos ali e falei com eles os dois e disse, não está a dar para nenhum lado, vamos mudar aqui. Mas eu gosto disto e quero, bora lá. Então depois eu mudo e criamos a equipa de Business Operations. Portanto, qual é que foi o objetivo? Durante aí 1 ano, o objetivo foi, nós estamos a crescer, íamos para Madrid, foi tipo montar os processos todos, okay? Qual é o processo de vendas, qual é o processo de operações, de supply, como é que adquirimos e fazemos o onboarding do novo restaurante, o que é que os estafetas têm que fazer, como é que as coisas acontecem aqui dentro, como é que tornamos isto mais eficiente, etc, etc. E depois, do playbook estar feito, ensinar as pessoas. Então eu ia com muita frequência a Madrid, tipo, para estar com a equipa, para os treinar, fazia a mesma coisa em Lisboa, pronto. Quando abrimos o Porto, eu aí já estou com as funções de Head of Growth, eu estive responsável pela abertura do Porto, e depois esta parte da equipa de Growth pega na equipa de Business Operations, nas pessoas que lá estão, e contratamos mais outras pessoas, quando saímos acho que 6, 7 pessoas, e depois já é um bocadinho transversal, já dávamos tipo apoio a todas as equipas. Nosso objetivo era mais do que estarmos responsáveis pela aquisição, retenção e monetização dos clientes, era também a eficiência interna. Então, nós montávamos muitos microprocessos com muitas ferramentas internamente, sim. Ok. Essas ferramentas, agora se calhar vou passar então para outra parte que até já tinhas tocado há bocadinho, que era, tu tens um curso de ferramentas no-code. Sim. Né? Cara, e se está assim, fica a parecer que o Mário tirou um curso de ferramentas no-code. Não, tu tens, o Mário criou um curso, portanto, é lecturer de um curso de ferramentas no-code, que podem ver depois, acho que é mrautomation.com. .me, sim. .me, ok, afinal, não é .com. E essas ferramentas ajudaram, pelo que tu foste dizendo, e sempre que referiste isso, eu por acaso lembrei-me, que era todos os processos, desde a Breakfast até depois suponho que mesmo dentro da Eat Tasty, esses processos, foi aí que tu começaste a contactar com essas ferramentas, certo? Sim. Ou seja, como é que elas te ajudaram portanto, a fazer o teu trabalho de uma maneira mais eficiente? Olha, posso dar imensos exemplos, vou dar aqui um ou outro. Ok. Eu começo com o primeiro no-code, eu diria, tipo, é o Excel. Excel mesmo da Microsoft, depois encontro o Google Sheets já tipo, há 10 anos atrás ou algo assim. E depois, quando eu começo com o Breakfast, já com os alojamentos locais, como eu vos disse, eu fazia algumas automações para tipo, os meus providers, que não eram nada técnicos, tipo, da limpeza e da lavandaria, tipo, e não queria estar sempre a trocar mensagens com eles no WhatsApp, então criei umas spreadsheets, disse-lhe, olha, é assim que tem que fazer, meti lá uns botõezinhos, mas o grande exemplo que eu diria aqui é com o Breakfast. Nós éramos uma empresa, diz-se de comida, mas tecnológica, uma food tech, tínhamos um site, vendíamos no Uber Eats, estávamos integrados com algumas empresas de alojamento local, vendíamos para empresas, e isto tudo online, sem um único developer. Naquela equipa de 5 ou 6 pessoas que eu vos disse, não tínhamos um developer. Tive um amigo que me ajudou tipo, a montar ali um scriptzinho numas horas vagas, mas tipo, tudo o resto foi Zapier, Shopify, spreadsheets e outros da vida, na altura. A Rose, é aí que eu conheço em 2018 a Rose, na altura 1010. E começo, e depois quando vou para a Eat Tasty, o pessoal da Eat Tasty também já conhecia a Rose, então olha, mais uma oportunidade para utilizar. Na altura a Rose era tão lenta, tão baixa performance, eu estou ok a dizer isto porque eu já estou com uma performance brutal, que eu tinha 2 computadores na Eat Tasty, tinha um computador para trabalhar e um computador para estar na Rose.